O comentário do dia de hoje, não, você não está no story do Clube da F1, mas você está no comentário do dia. É o segundo comentário do dia que a gente faz aqui no Clube da F1, cara. Que isso. Mas o Mr. Black Pen, ele trouxe uma reflexão, né? Uma reflexão pra gente aqui, pra que a gente pudesse pensar, a gente não, né? No caso pra mim, foi direcionado pra mim. O cara apontou o dedo na minha cara e falou: Fred, na moral, quer conversar? Arruma um psicólogo, vai direto ao ponto, fi. Se isso é pra ganhar tempo, só coloca uma imagem aleatória no final até bater a meta e boa. E boa, né? Boa, 2 vezes boa, pra deixar bem boa. Amigo, eu te garanto que se fosse pra ganhar tempo, eu conseguia falar coisas aleatórias por muito tempo. E apenas 2 de vocês, meus bravos guerreiros, foram defender a honra desse canal, a integridade, os pilares que representam este canal no YouTube. Nosso mano Jonathan Lucas Sepp, todo lado de um palmeirense, pra vocês verem a situação. KKKKK, essa é a melhor parte do vídeo. E depois o Gio Bizarre Adventure. Ah, tá, é referência a anime, tá? Eu não assisto, mas eu sei que isso é referência a anime porque eu tenho amigos que assistem. Brother, a melhor parte do vídeo é o Fred com esses assuntos aleatórios que misteriosamente sempre se conectam com o assunto do vídeo. Muito obrigado, Gil e Jonathan Lucas. Vocês defendem a honra desse canal. E dito isso, como o Mr. Blackpink aqui disse, quer conversar? Arruma um psicólogo. Eu já fui no psicólogo na minha vida. Quando eu era criança. Ó, vou contar uma história pessoal aqui pra vocês, tá? Abrir meu coração com vocês aqui nesse momento. Quando eu era criança, lá pelos meus 6, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos, mais ou menos. Eu tinha muito medo de dormir sozinho. Eu não conseguia dormir sozinho de jeito nenhum. Não conseguia. Tipo, minha mãe tinha que ficar comigo aqui até eu dormir, não era nesse quarto aqui ainda, na verdade, meu quarto era, tipo, do lado oposto da câmera, então, tipo, atrás da câmera, no mundo inverso aqui, de onde vocês estão vendo aqui, ó, era o meu quarto, mas agora é aqui. E minha mãe tinha que ficar comigo até eu pegar no sono, eu ainda acordava no meio da madrugada e ia até o quarto dos meus pais, porque eu não conseguia, eu não sei porquê, eu tinha muito medo de dormir sozinho. E daí meus pais me mandaram pra uma psicóloga pra, tipo, tentar ajudar e tal. E eu tenho muitas poucas memórias disso. Eu consigo, tipo, visualizar a sala. Eu lembro da sala agora, parando pra pensar. Eu não consigo lembrar do rosto da psicóloga, por exemplo. Não lembro do rosto dela. Mas eu lembro de algumas coisas que aconteciam. Era uma psicóloga infantil, obviamente. Então, tipo, muito do tratamento era a gente conversando enquanto brincava com algum joguinho. Tipo, um jogo imobiliário. Jogo imobiliário não, um jogo da vida. Pula pirata, aquele lá, tipo, que você tem as bolinhas de gude e vários espetinhos, você tem que ficar tirando os espetinhos sem deixar a bolinha de gude cair. Então ela tinha esses brinquedos e ela ia conversando comigo enquanto a gente brincava os joguinhos. E eu tenho memórias bem vagas disso no geral, menos uma. Eu tenho uma memória muito vívida disso, que me deixa puto até hoje. Que me deixa muito puto. A gente tava jogando xadrez. Eu sou horrível em xadrez, tá? Nossa, o Fred de 6 anos jogava xadrez, ele deve ser um gênio. Não, eu sempre fui ruim. Eu sei as regras, eu não sei jogar. Saber as regras é diferente de saber jogar. Eu sei as regras da Fórmula 1. Me bota num carro pra você ver o que eu faço. E a gente tava jogando xadrez. Cara, e assim, mano, pra vocês terem noção, eu tinha 6, 7 anos, eu tenho a memória disso até hoje, cara. Eu lembro que assim, eu não lembro direito qual que foi a parada, mas a torre no xadrez, sei que eu nunca jogo xadrez, uma das peças é a torre. Ela pode se mover quantas casas quiser, pra frente ou pros lados apenas. E a gente tava jogando xadrezinho, tal, e eu meio que encurralei uma torre dela, no cantinho ali, pra tentar, tipo, comer a peça e tirar uma peça importante dela pra fechar ali o rei no checkmate. Eu quero acreditar que foi desatenção dela. Ela não fez de propósito. Eu gosto de acreditar que ela não fez de propósito. Ela foi mexer a torre dela e ela mexeu uma parte diagonalmente. Tipo, ela avançou a torre pra um pedaço e jogou pra um lado. Ela avançou a torre pra frente e mexeu um pouquinho pro lado. Então fez um movimento diagonal. O que, como eu acabei de explicar, é proibido no xadrez. E eu na hora apontei. Viu? Você não pode fazer isso. Porque fazendo isso, a torre dela ficava numa posição que ferrava completamente minhas peças. Tipo, destruía a minha jogada toda, porque deixava várias peças minhas vulneráveis. E ela falou, não, eu posso, eu fiz. Eu falei, não, esse movimento não tem, a torre não pode fazer. E a gente discutiu por alguns segundos, com eu falando, não pode. E ela, pode. Até o momento eu falei,
Não pode! E ela não respondeu mais. Ela pegou o caderninho, anotou alguma coisa. E a sessão acabou ali. A gente não terminou o jogo. E eu sou competitivo. Se for pra eu perder, eu quero perder jogando. A gente não terminou aquele jogo. Ela só anotou alguma coisa. Ela só anotou alguma coisa. Eu não sei até hoje o que ela anotou, porque ela não falava comigo, ela falava com os meus pais, obviamente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava pra aquele jogo pra terminar aquela partida. No final das contas, descobriu que eu tinha medo de escuro. Esse era o grande problema que me impedia de dormir sozinho. Eu tinha medo de escuro. Era basicamente isso. Eu tinha medo de escuro. E eu, como uma criança burra de 6 anos... Burra eu peguei pesado, né? Porque eu tinha 6 anos. Dá pra entender. Eu não sabia explicar isso. Eu não conseguia botar em palavras, racionalizar esse medo que eu tinha pros meus pais entenderem. E daí fomos eventualmente descobrindo. E basicamente era coisa. Eu tinha, tipo, medo que, de noite... De noite as coisas podiam acontecer, de noite, tipo, as coisas ruins iam acontecer, que eu ficava, tipo, isolado no escuro, e eu tinha esse receio de ficar sozinho, essas coisas assim, tá ligado? Nossa, meio que ficou meio depressivo esse final. Então era basicamente assim, eu tinha medo de dormir no escuro e acordar num lugar completamente aleatório, tipo, sei lá, e alguma coisa de ruim ia acontecer comigo enquanto eu dormia no escuro, eu ia acordar e eu não ia estar mais no meu quarto, eu ia estar, tipo, no meio do nada. Agora, imagina só você tá no escuro, no meio do nada, assistindo um GP de Fórmula 1. Foi isso que aconteceu no GP da Austrália ali. No GP da Austrália não, no GP de Miami ali. Então esse é o vídeo de hoje. O que aconteceu foi que basicamente... Mano, 2 caras tiveram a ideia mais genial de todas, velho. Eles tiveram uma ideia genial. Basicamente, eles pegaram uma televisão e foram até o Albert Park, o circuito de Albert Park na Austrália. Pegaram um roteadorzinho, né? Um geradorzinho pra ter energia elétrica, obviamente. Sentaram lá no meio, porque Albert Park é um parque público quando não tá tendo corrida de Fórmula 1. É um parque público. É um espaço que qualquer um pode ir. Então eles foram até Albert Park, lá no meio da grama, no meio da noite, tacaram o geradorzinho deles, botaram as cadeirinhas de praia, umas cervejinhas ali, umas comidinhas, e ficaram vendo o GP em Albert Park, vendo o GP de Miami no meio da noite ali, tá ligado? Pô, isso aqui é sensacional, velho. Eu tô com muita vontade de fazer isso. É que se você fizer isso em qualquer parque no Brasil, sua TV vai embora em 5 minutos. Mas isso aí deve ser muito legal de fazer. Tipo, você realmente pode dizer que assistiu um GP no autódromo. Ah, caramba, você viu a corrida ao vivo? Sim, eu vi a corrida ao vivo dentro de um autódromo. Estava lá. Assisti o GP de Miami em Albert Park. Assisti uma corrida ao vivo de Fórmula 1 dentro de um autódromo. Pô, isso aqui é genial, velho. Eu realmente tô com muita vontade de fazer um negócio desses, mas é que, de novo, no Brasil é meio complicado fazer um negócio desses, né? Mas imagina que foda mesmo, tipo, mano, pô, num camping. Cara, que ideia foda. É que eu faço live das corridas, então pra mim não rola. Mas um dia, daqui 50 anos, felizmente, eu espero que possa viver todo esse tempo falando de Fórmula 1, quando eu já me aposentar depois disso, se eu quiser me aposentar, né, não sei, talvez eu queira continuar falando de Fórmula 1. Nesse canal eu já não sei se eu nem falo de Fórmula 1, mas vocês entenderam. E, tipo, você vai num camping, num espaço pra isso mesmo, pra acampar e tal. Junta os amigos ali, uma corrida de madrugada, um GP de Las Vegas, um GP do Japão. Todo mundo senta ali, pô, você senta umas 3, 4 pessoas na cadeira, a gente com a cervejinha ou com a bebida que você quiser tomar, seja o seu energético, seu suco, sem julgamento, bebe o que você quiser, irmão. A gente senta ali, fica bebendo um negocinho, assistindo a corrida, no meio do camping ali, espaço aberto, só apreciando a natureza e carros queimando combustão na nossa frente, tá ligado? Tudo que a natureza sempre quis pra gente. O grande desejo da natureza era esse. Que a gente aproveitasse ela assistindo máquinas feitas de materiais extraídos da terra, queimando combustível fóssil, jogando CO2 na atmosfera. Isso que é o que a natureza sempre pediu pra nós. E isso aqui, velho, pô, isso é muito foda. É uma meta de vida um dia fazer. Vai demorar, porque de novo eu espero que por muitos anos da minha vida eu possa ficar falando besteira na internet, tá ligado? Ficar falando abobrinha aqui nesse canal. No caso, eu não faço live nesse canal. Faço no que pode esse, assiste. Mas pior que já me falaram que tem um bingo desse canal, né? Que eu sempre falo do que pode esse. Eu falo do que pode esse, assunto aleatório. Da dieta. Tinha mais coisa no bingo. Mas é isso, pô. Eu só queria trazer essa reflexão. Eu achei essa imagem muito foda. Eu não ia conseguir falar 10 minutos dela, então eu aproveitei, peguei o comentário do mano e contei uma história da minha vida que é real, tá?
É isso, eu não sei mais qual é a lógica desse canal. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo, se alguém ficou até o final.